Começa agora o programa Educação em Ação. Notícias, debates, entrevistas e informações para toda a região. Absolutamente tudo sobre educação. O programa Educação em Ação está no ar. Apresentação Jorge Strauss. Comentários de Lucas Sequinel. Muito boa tarde, Cocal de sua região. Estamos começando mais um Educação em Ação. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Jorge. Edição 41. Edição 41ª, é isso? 41ª. Exatamente 14 horas e 7 minutos. Hoje, agora tá 20 graus, tá mais quentinho, mas agora vai saindo o sol, vai esfriando, estamos chegando no inverno. Mas mesmo assim, os profissionais da educação continuam desempenhando bem sua função, trabalhando bastante mesmo no frio, porque de manhã tá frio, hein, Lucas? De manhã tá bem frio, né, Tá Jorge? gelado, Nós a gente temos tá aí indo trabalhar. vários dias com menos de 10 Os alunos graus, já né? estão indo para a escola resfriados e a gente vai ver o que vai acontecer agora nessa época do frio. Boatos, ou ouvi boatos de que semana que vem recebemos vacinas aqui na nossa região e que então aí os profissionais da educação iniciará, né, a vacina para os profissionais de educação. Então vai ser feita ainda uma campanha. Vamos ver, Lucas, vamos aguardar para ver aí os próximos... tá tudo muito quieto. Eu também tô quieto, eu não tô me falando nada, mas estão todos muito quietos, em silêncios. Um colocando a culpa em cima do outro, o prefeito colocou em cima a culpa do governador, o governador já colocou a culpa no ministro da Saúde, mas o governador Moisés, na volta, já deu aí indícios esperançosos para os profissionais da educação. Mas vamos aguardar aí para ver, porque assinar papel eles sabem, né? Eu quero ver executá-los, né? Executar o que tá lá no papel, algo que na educação a gente não vê uma execução, mas pelo menos que acertem na vacina, né? A gente vai falar hoje do investimento enorme que foi, né, Lucas, que é a compra dos computadores. O governador Carlos Moisés, até a gente vai passar o vídeo dele junto com o secretário de Educação Vampiro, falando sobre essa compra de computadores para os professores, né? Então, para que possam aí fazer bem o seu trabalho, porque muitos professores estavam tendo essa dificuldade, né? Isso então mesmo. Aí a gente vai discutir hoje no programa melhor. Também a gente vai falar do Enem 2021, que essa semana eu estava acompanhando as notícias, estava definido lá a data da matrícula, né? A isenção para pagar a matrícula, já tinha sido feito tudo conforme o INEP. Entretanto, o Enem em si, a prova não tem data definida, mas ocorrerá este ano de 2021. Quem disse isso foi o senhor ministro de Educação, mas nós vamos falar, até o senhor Milton Ribeiro estava na nossa Santa Catarina. Verdade. Estava na nossa Santa Catarina, dia Belezão, 14, nossa, ontem, Santa e esteve em Blumenau. Veio dar o ar da graça. Universidade Federal do Rio de Janeiro, é muito triste, né, o que está acontecendo com a Federal do Rio. Acredito que falar e discutir um pouco sobre o que está acontecendo lá nos ajuda bastante para entender o que está acontecendo aí com os processos educacionais. Então, mais de forma muito direta, a Federal do Rio ela tem aí uma estimativa de que até julho, em julho já não tenha mais funcionamento, né? O dinheiro não vai mais manter a federal. É muito triste. Também, no Congresso, tem um projeto... tem 15 projetos educacionais, tá, Lucas, no Congresso. Um deles, voltamos a falar... Ai, me dá até um peso, homeschooling. Nossa, Estudar em novo, casa. hein? Está sendo discutido, que é a educação domiciliar. A gente vai trazer hoje também esse assunto. Eu tenho uma notícia, Lucas, muito feliz. Opa, coisa boa, finalmente. Juíza condena a União por declarações homofóbicas do ministro da Educação até que, enfim, isso a senhora juíza Denise Aparecida Avelar, né? A excelentíssima da 6ª Vara Civil Federal de São Paulo, indenização
por danos morais coletivos no valor de 200 mil por conta de declarações, né, homofóbicas do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Depois a gente vai falar um pouco mais, a gente vai entrar em detalhes sobre esse assunto. Acredito ainda que foi essa condenação em pagar a indenização de um valor ainda muito baixo. Mas quem vai pagar somos nós, que é a União, né? A União, infelizmente. Em visita à Universidade Federal em Santa Maria, porque o senhor Milton Ribeiro, ele veio para o sul de vez, ele foi para o Rio Grande do Sul, veio em Santa Catarina, ele visitou a Federal de Santa Maria e o ministro da Educação disse que olha só a fala, ele disse que o corte no orçamento na educação é para colocar comida no prato de brasileiros. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa fala do senhor Milton Ribeiro. E o desembargador do Tribunal de Justiça considera ilegal greve da área da educação em Porto Alegre. Por que eu trouxe este assunto, Lucas? Para a gente entender aí a posição dos dois lados, né? Tanto dos grevistas como o porquê que o desembargador do Tribunal da Justiça... isso aconteceu em Porto Alegre, tá? Na greve dos servidores da capital, não foi aceito, né? Não foi, na verdade, cortaram. Deram um bom corte nos servidores. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto ainda hoje aqui no programa. Temos a Sensupeg conosco. Hoje... Sensupeg, falar nisso, Lucas, eu tenho muitas novidades. Mais novidades que a Estela tá aprontando. A Estela preparou, tem mais cursos aí. Da neuropsicopedagogia, né? Temos a clínica institucional e agora da educação inclusiva. A gente vai falar sobre esse assunto. Tem mais, tá? Tem sobre graduação, tem bastante novidade que a Estela mandou pra gente. E eu vou passar o recadinho depois para os nossos ouvintes. E falando em neuro, né? Falando em psicopedagogia, falando em neuropsicopedagogia, falando disso tudo, da educação... Principalmente agora, que é muito importante, temos de novo conosco a Clédia. Clédia, primeiro, é um prazer recebê-la novamente. Tivemos um bate-papo muito legal da última vez. O pessoal pediu que ela retornasse, né, Jorge? E um pedido dos ouvintes da Educação em Ação é uma ordem. A Clédia está de novo. Seja bem-vinda, Clédia. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Depois a gente vai conversar bastante. Acredito que o que a gente conversou na última vez, aquelas dicas... Estamos precisando de mais dicas, Clédia, porque a gente conversa muito com os ouvintes que são pais de alunos, né? E trabalhamos em escola, com profissionais de educação, e às vezes a gente fica com muitas dúvidas, ainda as dúvidas estão muito grandes, mas as dicas que nós recebemos da última vez foram muito valiosas, muito legais, então não perca já. A Clédia vai passar aí dicas bem legais aí para você que é pai, mãe, né? Para você que é estudante que está nos ouvindo também, como você pode desempenhar melhor o seu papel aí nessa loucura aí do ensino remoto, o que a neuro, né, nos ajuda aí. Exatamente por este motivo que a Estela pediu para a Clédia vir. Eu também disse para a Estela, Estela, a Clédia é um carro-chefe muito bom para estar aqui no nosso programa. Clédia Regina Poleto, é isso, né, Clédia? Isso. Então, a importância da inteligência educacional nas funções executivas da escola é o assunto que a Clédia trouxe para nós hoje. Já vamos discutir esse assunto, tá bom, Clédia? Bom, vamos começar com a primeira notícia. Já vamos falar direto do Enem, tá? Enem 2021... na semana passada aqui no programa nós falamos sobre o Enem, a taxa de isenção para quem quer fazer o Enem, não precisa pagar a inscrição, como que deveria fazer, a gente anunciou semana passada. Bom, deixa eu só falar aqui. O senhor Ricardo Strauss está entre nós, está presente entre nós agora. Olha só. Boa tarde, pai. Boa tarde a todos. Semana ótima ao Brasil. Greves não aceitas. 25 menininhos mortos no Rio. Rebelião que não deu certo. Abraços. É verdade, nós tivemos uma rebelião, um princípio de uma rebelião na Penitenciária Sul. Penitenciária Sul. Eu vi hoje no Instagram do Linha Verdade
exatamente este assunto, né? A penitenciária Sul com Podemos rebelião dizer que o Linha Verdade é o Brasil urgente da nossa região, né? está sempre à frente da notícia. É isso aí. Greves não aceitas, isso mesmo. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A gente até vai debater certinho o que aconteceu que não foi aceito. Eu também fiquei contente com essa notícia. Enem 2021 não tem data definida. Não tem data definida, mas a promessa é que ocorra ainda este ano. Vamos ouvir. Com a continuidade da pandemia e corte de recursos da educação, será que vai ter Enem esse ano? O INEP, que é um instituto vinculado ao Ministério da Educação, responsável pelo exame, disse em nota que está concluindo o cronograma para a aplicação do Enem e está engajado para que as provas sejam aplicadas ainda este ano. O INEP confirmou que tem orçamento suficiente para fazer o exame e que o planejamento vai prever medidas sanitárias que garantam segurança para todos os envolvidos. Mas em portaria publicada essa semana, o Instituto não havia incluído a realização do Enem em 2021, apenas seu planejamento, o que trouxe dúvidas sobre a realização do exame. Em viagem a Santa Catarina, nesta sexta-feira, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que o Enem pode ser realizado em outubro ou novembro desse ano. Vai sim, aquilo que eventualmente foi publicado faz parte, naturalmente, daquelas conversas de bastidores. Foi um documento em que se discutia, está tudo previsto, tudo indica que lá para outubro, novembro, a data vai ser verificada de acordo com o andamento da pandemia, mas eu que lutei para ter, no meio de uma luta grande, a pandemia esse ano, imagine se nós não íamos fazer. Esse é o de 2021. Andressa Pelanda, coordenadora da campanha nacional pelo direito à educação, defende a urgência da divulgação das datas das provas para os estudantes terem tempo para se preparar. É inadmissível que os nossos milhões de estudantes de ensino médio fiquem sem perspectiva de realização do Enem, nessa confusão e falta de investimentos para a realização dessa avaliação tão importante, que prepara, para o ingresso ao ensino superior e tenham, mais uma vez, tolhido as suas perspectivas de formação plena para a cidadania e de própria especialização para o trabalho. O Enem de 2020 teve que ser realizado em janeiro e fevereiro desse ano devido à pandemia da Covid-19. O exame foi marcado pelo recorde de ausência, 55% na prova presencial e 68% na modalidade digital. O INEP reforça que as informações oficiais sobre o Enem são publicadas em editais. Lembrando que o prazo de isenção da taxa de inscrição para a prova de 2021 já pode ser feito até o dia 28 de maio pela internet na página do participante. Da Rádio Nacional em Brasília. Bom, essa notícia do exame foi marcado pelo recorde de ausência da prova é algo que nós já discutimos aqui no programa e nós sabíamos que isso ia acontecer, né? Eu acho que todo mundo aqui, já sabia que 55% no seletivo iria faltar, né? E 68% na modalidade digital. Eu trabalhei no Enem, né? Então por isso que eu estou falando. Exatamente, esse é o Enem 2020, que aconteceu em 2021. Era nítido, Lucas, que teria faltas. Porque Mas você esperava uma falta tão grande assim? eu esperava mais. Olha, eu esperava algo ruim, mas não tanto. Eu esperava muito mais. Uhum. É porque tem uma pessoa então um pouco mais otimista. Eu esperava mais, principalmente porque nós estamos em pandemia. Eu não entendi, eu sei, gente, sinceramente, eu entendo a questão dos sonhos das pessoas, de quererem fazer uma graduação, de quererem conquistar as suas coisas, e através do Enem é uma grande oportunidade. Mas, gente, vocês têm ideia quanto dinheiro foi jogado fora por conta disso? Sim, essas provas impressas e as provas digitais... Não é nem só a prova impressa, mas nós temos Lucas. um custo muito grande com isso, Jorge. Lucas, prova impressa, olha, eu não vou nem entrar no ponto da prova impressa, porque teve ainda a modalidade digital que ainda salvou um pouco mais.
Mas eu estou falando da quantidade de servidores envolvidos. Ah, pior ainda, né? Pior. Quantidade de servidores envolvidos. É muita gente. É muita licitação. É muito dinheiro para nada. É né? empresa para tudo licitada para atuar no Enem. E aí 55% não comparecem. Mas isso já era de se esperar. Agora, este ano, não esperem outra coisa. Vai se repetir a mesma coisa. Ele jogou lá para setembro. O mês, né? Pra prova deste ano. Ele ainda jogou assim, setembro ou outubro. Ele falou esses 2 meses que eu li. Setembro ou outubro. Vamos ver como que acontece esse ano. E não é vindo vacina que o pessoal vai se encorajar e vai, tá, Lucas? Não. Jorge, nós já tivemos vários casos de contaminados pós-vacina. Então não é isso porque vem vacina que, ó... Não temos unanimidade nisso, não. Recebi uma mensagem agora. Posso ler? Por favor, você é o mandatário do programa. Recebemos um comunicado do secretário de Saúde que os professores da região do centro que hoje quiserem se vacinar contra a gripe podem dirigir-se ao posto central na rua João Pessoa. Hoje estará aberto até às 17 horas. Então, professores que moram no centro, tá? Estamos falando aí de professores, eu não sei se vale municipal ou estadual, mas acredito que todos, certo. Né? Todos, né? Porque a gente tá falando do SUS. Então, contra-cheque só, então né? É todos, né? Então, todos os professores aí que moram no centro de Criciúma, até às 17 horas, lá no posto de saúde da rua João Pessoa, o posto central aqui na rua do Detran, vai naquele posto que eles estão fazendo a vacina da gripe. Lembrando... Não é do corona. Jorge, nos bairros, ontem nós tivemos mutirão de atendimento à vacina da gripe até às 9 da noite. Eu soube. Isso. E como que foi? A repercussão, sabe? Não sei. Não sabe, né? Eu sei, por exemplo... Peguei de surpresa, amigo. Não, do meu bairro, eu sei dizer o do meu bairro, né? Até porque... E aí? No meu bairro teve boa repercussão. Realmente teve... Mas é a vacina da gripe? Vacina da gripe, lógico. A gente tá falando da vacina da gripe, né? Vacina da gripe. Tá bom. Bom, Universidade Federal do Rio de Janeiro é um assunto assim que essa semana mexeu bastante, foi parar nas mídias e a gente trouxe essa informação. A Federal do Rio, ela pode paralisar as suas atividades a partir do mês de julho. Mas por quê? Alegam, né? A universidade alegou por ter, né, sofrido aí, vai sofrer até julho, falta de dinheiro. Vamos ouvir, depois a gente conversa um pouco sobre mais esse assunto. A Universidade Federal do Rio de Janeiro pode ter que paralisar atividades a partir do mês de julho por causa dos cortes orçamentários. De acordo com a reitoria, os repasses aprovados para este ano podem chegar, no máximo, a 258 milhões de reais, o que equivale à verba que a universidade tinha em 2008, quando a quantidade de alunos era 40% menor do que os 57 mil matriculados hoje. E nem isso está garantido, já que apenas 146 milhões e 900 mil reais foram liberados e mais de 65 milhões já foram utilizados. O restante depende de suplementação do Congresso Nacional. A reitora Denise Pires de Carvalho diz que no ano passado o orçamento da UFRJ foi de 386 milhões de reais e diante do papel essencial exercido pelas universidades durante a pandemia de Covid-19, a expectativa era de aumento de pelo menos 20% das verbas, não de cortes. Ela ressalta ainda que além da quantia liberada para 2021 não cobrir o custeio, também não permite investimentos em novas estruturas de ensino e pesquisa. Porque mais de 90% da produção científica nacional acontece nas universidades. Todas as instituições de ensino superior estão em ambiente remoto, mas os laboratórios de pesquisa não pararam. Os hospitais não pararam, muito pelo contrário, abriram leitos específicos para a Covid-19. Como manter leitos abertos? Como manter laboratórios funcionando? Como realizar o sonho da vacina brasileira sem que nós consigamos pagar a nossa conta de luz, a nossa conta de água
E o que é mais grave, os contratos de limpeza e segurança dos nossos prédios. Se pelo menos tivermos orçamento recomposto aos patamares de 2020, poderemos tentar terminar o ano. Além de ser a maior universidade federal do Brasil, a UFRJ é também a mais antiga e completou 100 anos no ano passado. Atualmente, ela tem mais de 170 cursos de graduação, 220 programas de pós-graduação e 1.450 laboratórios distribuídos por 4 campi. A universidade também administra 13 museus, 45 bibliotecas, um parque tecnológico e 9 unidades de saúde. E neste momento, os possíveis impactos nessas unidades são especialmente preocupantes. Nós temos grandes hospitais. O mais conhecido é o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que abriu um CTI com 60 leitos, mas que, obviamente, somente funciona se houver pessoal e insumos, que é feita com verba do SUS, do Sistema Único de Saúde, e também da reitoria da UFRJ. Atendendo pacientes Covid, nós atendemos cerca de 1.000 pacientes nesse ano. Nós não paramos o atendimento de pacientes com doenças crônicas, cerca de 1.500 consultas em média por dia, divididos em 34 especialidades médicas. Um hospital enorme, de excelente qualidade e que forma profissionais que vão atuar em outros hospitais. O Ministério da Educação respondeu que os cortes para toda a rede federal de ensino superior foram feitos de forma linear, na ordem de 16,5%, porque houve redução de recursos destinados para a pasta. Isso também se deve aos ajustes feitos pelo Congresso Nacional para atender ao teto dos gastos. A nota diz que o MEC não tem medido esforços para tentar recompor ou mitigar essas reduções. O orçamento das universidades e institutos federais também sofreu um bloqueio de 13,8%, conforme decreto presidencial. Mas o Ministério afirma que está atuando junto à área econômica do governo para que o orçamento seja disponibilizado em sua totalidade. Bom, eu ia continuar com a notícia, mas para mim já deu. Primeiro, gente, de verdade, eu não sei o que dizer agora, porque de um ponto diz que mandou a porcentagem que era para mandar. Eu estava olhando e analisando um pouco como é o escopo da federal, né? Como que é o funcionamento dele. Gente, são 220 programas de pós-graduação. A gente tá falando aqui de graduação de graça. Nada que é pago. Nada que é pago. A universidade, lembrando que ano passado completou 100 anos, né? É uma federal muito séria, muito bem requisitada, muito bem vista. Isso eu sei porque a Federal de Santa Catarina tem muitos programas em parceria com a Federal do Rio, principalmente na área de educação inclusiva, exatamente por isso que eu queria chegar nesse ponto. Então, a Federal do Rio de Janeiro tem muito material, principalmente que eu já acessei na área de educação inclusiva da Libras, tá? Né? Tá falando com quem tem propriedade. Não, eu tô falando aqui de coisas que eu já acessei. Tem 170 cursos de graduação, tem 1.450 laboratórios em 4 campi, né? Campi. E a universidade administra aí 13 museus e 45 bibliotecas, um parque tecnológico e 9 unidades de saúde fora o hospital. São Clemente, que é muito conhecido. Enfim, e a gente tá falando de uma federal, né? Para sustentar isso tudo precisa de dinheiro, né? E ali diz a reitora Denise Pires de Carvalho, ela diz que no ano passado o orçamento da federal foi de 386 milhões, né? Só que eles já estão dizendo ali que não teve dinheiro para pagar a conta de água. Isso, e Jorge, é que na verdade a gente não duvida que o repasse tenha sido feito pelo governo federal, pelo Ministério da Educação. O grande dilema tá que essa redução foi tão significativa que é capaz de paralisar boa parte das atividades da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O orçamento das universidades e institutos federais sofreu um bloqueio de 3,8%, né? Isso aconteceu ano passado. Mas o que o Ministério afirmou, né? O Ministério afirmou que está atuando junto à área econômica do governo para que o orçamento seja disponibilizado em sua totalidade. O MEC, ele diz que é um esforço para tentar recompor ou mitigar essas reduções.
né? Eles querem dar uma justificativa para a redução, ok, né? Eles realmente devem justificar o porquê que reduziram. Só falta uma palavrinha ali. Eles só faltaram falar em otimizar o orçamento. Porque sempre que vai reduzir alguma coisa, Jorge, ocorre uma otimização. Então, se não tem essa palavra aí, é capaz eles conseguirem realmente e não se rebelar. Eu acredito, porque a matéria que eu vi é que a federal ela vai fechar as portas em julho se continuar nesse estado. Eu não não, mas eu acredito que não vai fechar. Não pode. Principalmente porque é servidor. Não vai. Eu acredito que o governo federal aí vai estudar, nem que seja aí um decreto de emergência em auxílio à Federal do Rio de Janeiro. Vai dar um jeito. Vai dar um jeito, sim. Não vai fechar as portas. Eu não sou a pessoa mais otimista, o Lucas me conhece, mas nesse sentido eu acredito que a gente não pode aí também fazer uma tempestade. Espera pelo Ministério. Eles não vão... Eu acredito nisso, né, Lucas? Que eles não vão permitir um fechamento de uma federal de que vai completar 101 anos. A maior federal do Brasil é o FRJ. É maior que a USP, né? A USP tem estudos maior mais... que a USP. É maior. O campus é maior. Da Federal do Rio? Não, Federal isso eu não do Rio de sabia, Janeiro viu? é maior. Não é maior. sabia. Por incrível que pareça. Não em nível de qualidade. Em qualidade é segundo lugar, né? Mas realmente nós temos aí uma pena se acontecer A Teca, Ricardo, esse menino de óculos é seu filho? Sim, Teca. Eu sou filho do senhor Ricardo. O Robson Marcos, abraço a vocês. Um abraço, Robson. Robson Oza. Robson é muito gente boa. Sempre nos ouvindo. Às vezes eu escuto um sambinho, um pagode lá com ele. Eu tem também, às vezes eu saio do a web rádio dele lá na Santa Luzia. Muito Santa boa. Luzia. E a Ju Costa, boa tarde, Jorge, boa tarde, Ju. A Ju trabalha lá na escola. Olha só, que bacana. A Ju, querida, Ju, uma boa tarde. Tem mais aí? O Ricardo respondendo que sim, é o primogênito dele. Eu não sou o primogênito, sou o caçula. Ai, verdade, rapaz, eu achei que tu era o mais velho. O primogênito... Tem cara de mais velho. O primogênito se chama Ricardo Strauss Jr. Que altruísta, seu pai cedo. O pai é a Michele Micheus Mota. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Nos acompanhe, que agora a gente vai conversar com a nossa amiga Clédia. A Clédia já veio aqui no nosso programa outras vezes. Hoje é a segunda vez que a Clédia nos acompanha. Lembrando que a Clédia estudou na Sensupeg, né, Clédia? Isso. Exatamente por este motivo que a Estela, com tanta confiança, diz assim, vai que a Clédia, chama a Clédia, que a Clédia entende do assunto, domina da área. Clédia Regina Poleto, neuropsicopedagoga institucional e clínica, e o tema que nós vamos falar aqui, fique ligadinho. Se você tiver dúvidas, manda aí. Importância da inteligência educacional nas funções executivas das escolas. Clédia, para a gente começar falando desse assunto, vamos ser agora bem didáticos. Qual a importância da inteligência educacional hoje dentro de uma escola? Muito bem, boa tarde, né? Boa tarde. Que bom estar aqui novamente com vocês. Então, a importância é a consciência. Lá tem a primeira dica que eu trouxe na outra vez, né? Porque hoje, as nossas escolas está acontecendo muitos e muitos desafios. E o que a gente precisa ter é consciência do que fazer a partir de agora. A educação, ela vem aumentando, ela vem evoluindo em algumas coisas, porém, algum sentido ainda está um pouco lá no tempo antigo, né? Então, a inteligência educacional, ou seja, a inteligência emocional nas escolas, e com os professores, com as famílias e com as crianças, é trabalhar as suas emoções. Sim. Porque hoje, diante de todo o nosso cenário, tudo que está acontecendo, né? O nosso caso ali de saudade, né? Que foi terrível na creche, né? O que aconteceu. Isso nos mostra apenas um pouquinho do que a gente tem que mudar nas escolas. E que, infelizmente, os nossos governantes, vamos dizer assim, não estão preparados na sua própria consciência de que a educação, ela é a base de tudo. Então, trabalhar a inteligência educacional, a inteligência emocional, não é mais de suma importância. Antes a gente falava, é de suma importância trabalhar isso nas escolas. Não, hoje é emergência.
Quando eu me formei na área da inteligência emocional, há muitos anos atrás, o nosso professor já falava sobre isso. Daqui 5 anos as coisas vão estar assim. E a gente achava que ia estar bem longe, né? Então, esses 5 anos já chegou. E cada vez mais as coisas estão ficando piores. Então, nós temos que mudar um pouco o nosso olhar para a educação, principalmente o olhar para o professor, porque o professor está à mercê ali das situações, e assim o professor estar preparado para trabalhar com o aluno, ou seja, com a criança. Então, esse seria o objetivo principal da educação, da inteligência educacional nas escolas. Às vezes os pais podem se perguntar, né? Eu sinceramente, Clédia, eu vou dar minha opinião. Pode eu falar. Vou dar minha opinião. Jorge, polêmico ou sua opinião mesmo? Vamos ver, né, onde a gente vai entrar. Falta muita inteligência educacional para os professores também, né? Principalmente, porque quando a gente se forma na área da graduação, a gente não aprende isso. Isso não é uma matéria. Ou seja, antigamente a gente aprendia alguns valores na escola. Hoje os valores são totalmente esquecidos. Então, o que os professores querem passar? Matemática, português, ciências, as disciplinas. E a inteligência educacional, a inteligência emocional, ela é a base do controle das suas próprias emoções diante do cenário em que a gente vive. Sim. Eu acho assim que os pais vão pensar quando ouvirem isso. Como é que o meu filho, ele vai aprender lá na escola inteligência educacional? Ótima pergunta. Como que ele vai aprender? Primeiramente, a ser gentil, a se colocar no lugar do outro. Aquelas palavrinhas que tanto se fala, exatamente, tanto se fala hoje, empatia, resiliência, cidadania. Tudo isso a gente ensina na escola, porém a gente passa muito rápido para as crianças e as crianças não absorvem aquilo, ou seja, não trabalham na prática. Então, falar sobre se colocar no lugar do outro, o que seria se colocar no lugar do outro? Se é uma educação infantil, esperar a sua vez, né? Se é no primeiro ano, ouvir a professora, ou seja, assim vai, né? Então, seria basicamente isso. Trabalhar as suas emoções, Sim. mas reconhecer as suas emoções. E depois adequar ela conforme as suas necessidades. Interessante. Até mesmo, Lucas, é uma das coisas que eu tenho uma grande dificuldade em questão de escola, é justamente isso, né? Os valores, eles são passados assim, uma pincelada. E depois o professor cobra que o aluno tenha. Mas, na realidade, os valores são algo assim que ele geralmente, não exclusivamente, né? Mas principalmente tem que vir de casa, né? Entretanto, na escola também deveria reforçar valores, né? E a inteligência educacional, pelo o que a Cláudia está nos comentando, ela está entranhada em todos os setores da escola, né? Exatamente, todos. Então, assim, como é que hoje, né, os profissionais de educação, eles podem colocar em prática? Como que eles podem se treinar? Porque, assim, a gente não vê um incentivo do governo para que tenha, assim, uma formação continuada nessa área, né? A gente não vê um incentivo na própria graduação, quando o professor estuda, para focar nessa área. Como que eu, professor, que estou, assim, a ver navios dentro da escola, posso né, me desenvolver nessa área? Primeiramente, é querer fazer. Querer fazer algo diferente. Porque quando a gente tem a ideia de que o novo assusta, não vai acontecer nada de bom. Então, a evolução, ela tem que partir da sua consciência. Né? Eu sou professora, eu quero o melhor para mim, primeiramente, e depois para os meus alunos, para as famílias que vêm ao meu encontro. A inteligência educacional, ela é não mais de suma importância, ela é emergencial. Entendo. Porque nós precisamos ter essa consciência de que os valores vêm de casa, mas na escola é onde a gente vai dar um up na Sim. criança, sabe?
Ô Lucas, eu vou fazer essa pergunta agora pra ti. Manda bala. Como que tu trabalha em sala de aula inteligência emocional? Inteligência educacional? É muito difícil, Jorge, porque seguindo os programas que a gente tem, toda a temática que envolve neuro nas escolas é tratada de uma maneira como se fosse assim, é algo adicional. Ou seja, como a Clédia falou, hoje em dia a gente tem uma preocupação muito maior em cumprir metas e finalizar o programa. Ou seja, minha meta é finalizar todos os conteúdos de geografia ou de história do 7º ano. E eu vou focar nisso. E acabo desenvolvendo as práticas que eu creio que sejam as mais eficazes ou as que eu considero mais efetivas para a aprendizagem. Clédio, o modelo conteudista atrapalha a inteligência educacional? Não atrapalha. Ele ajuda, né? Mas não atrapalhar não vamos pensar que atrapalha, nada atrapalha, né? O que vai atrapalhar é não ter consciência do que a gente tem que mudar, isso poderia atrapalhar. Mas eu fico me perguntando, né, às vezes em dias assim ensolarados ou chuvosos, o que nós poderíamos trabalhar efetivamente para lidar com esses novos conceitos, porque para a educação, por mais que isso exija reflexão, exige um campo de estudo novo, uma formação continuada de verdade, né, Jorge? Não competência e habilidades como a gente está trabalhando desde 2014 que eu tô na escola todo ano. Tanto faz pública, privada, particular, municipal e estadual, é sempre a mesma formação. Então assim, inteligência educacional, e a maioria dos professores não aprenderam, né? Não. Inteligência educacional, inteligência emocional, todos esses departamentos que fazem ali a transição e têm um diálogo com neurociências, eles são abdicados às escolas. Eu vejo que nunca nenhum orientador educacional, ou um ATP, ou um assistente técnico pedagógico, chamou um professor assim para dizer assim, não, ô professor, talvez esse questionamento não seja estimulante ao que a gente denomina inteligência educacional, talvez seja só uma memorização. E quando a gente fala em inteligência emocional, eu vejo muitas pessoas também se preocupando, isso esquecendo a inteligência educacional, partindo para emocional, com aquela ideia da avaliação, Jorge. Ou seja, ainda a gente está muito pautado na avaliação, que a avaliação pode ser punitiva, pode ser um momento de massacre. Como que a inteligência educacional enxerga, Clédia? A avaliação? Isso. De uma forma oral. Porque a parte descritiva é o que o aluno vai colocar no momento. Né? Então, uma prova, um concurso, seja o que for, é conforme está a tua emoção naquele momento. Então, como que a gente avalia? A parte oral. O que você sabe, você vai falar. Só isso. A parte escrita, ela é um complemento. Mas o que a gente valoriza mais é o conversar, o diálogo, sabe? A roda de conversa. Bacana. É isso. Tem escolas que não trabalham com avaliação. Não. Tem uma proposta, uma tendência pedagógica que a avaliação é feita de uma forma totalmente diferente, que é o construtivismo. E uma vez nós tentamos na rede municipal de Criciúma o construtivismo. Isso faz uns 20 anos, tá? Uma vez eu falo, mas eu era aluno nessa época. E, Jorge, sabe o que aconteceu no final do ano? Não, ninguém pode reprovar, a preocupação dos pais era com resultados numéricos. A ideia do qualitativo ela ficava em segundo plano, da mesma forma. Então, eu só estou citando um exemplo do construtivismo, que a avaliação ela fica em segundo plano, ela não existe, ou ela sequer é quantitativa, né? Entendi. Mas a minha preocupação, ela fica nisso, porque, como a Clédia falou, muitas vezes você tem pessoas extremamente preparadas, inteligentes, que chegam em concursos públicos, né? Ou um exame, e travam, né? Mas a gente agora vai ser prático, né? Funções executivas da escola. Quando a gente fala de funções executivas da escola, o que a gente está querendo dizer para os nossos ouvintes? Planejamento, organização. Funções executivas dentro da neuro é isso. É nas palavras bem simples, né? Organização, planejamento, rotina, que é o que a gente conversou na vez passada. Tudo isso entra dentro da inteligência educacional. Então, trabalhar as funções executivas na escola é emergência para os professores.
Eu chego em sala de aula, o que eu vou dar hoje pro aluno? O que vai ser o conteúdo? Não sei. Tem professores que falam isso, né? Não sei o que vai... E se acontece uma emergência, o que você vai fazer? Não sei, vou levar pro parque, vou dar um brinquedinho. Ou seja, o professor não está preparado para aquele momento. Então, as funções executivas é um planejamento mental. Você vai fazer ali um mapa mental do que você quer apresentar para o outro, para a sua criança, ou para os seus alunos, seus pais, mas você tem que ter nítido para você o que você quer passar para o outro. Se você não sabe o que você quer passar, como que você vai passar? Né? Então, as informações, a gente, na área nós, estudantes e todas as profissões, a gente estuda para tal função. Então, a teoria nós temos, mas e a prática? A prática é o que entra na inteligência educacional. Eu quero que o meu filho aprenda a ler. Ok, o seu filho está no primeiro ano, ele vai aprender a ler. Mas o que você faz? O que você proporciona para o seu filho ler? O celular o dia todo? Então, aí entra o planejamento, aí entra as suas funções executivas, a sua organização mental do que você quer que o seu filho faça. Mas primeiro para você, para depois para o seu filho. Tudo que a gente vai impor para o outro, a gente tem que primeiro impor para a gente, né? É um espelho. A criança, ela vai seguir o que o pai e a mãe está fazendo. Eu tenho adolescente lá em casa, né? Uma de 17 e uma de 12, quase 13. Então, a diferença de idade. Mas uma tem um cérebro já em formação de adulto, que é a de 17. Agora, a de 12 anos, ela está em formação ainda. Então, eu tenho que usar muito mais das funções executivas para ela do que para a de 17. Porque a de 17, ela já consegue ver mais amplamente as coisas, né? São muitas funções executivas que os pais, eles têm que ter no seu dia a dia, né? Na escola, essa função executiva que você comenta do planejar... Geralmente, quem não trabalha em escola não faz ideia o que é isso. O planejar é o que o professor vai botar no papel, lá num papel, onde for, num caderno, o que ele vai fazer em cada dia na escola com os alunos na sala de aula. Então, o que os professores aprendem, isso aí é uma coisa que aprende. Ninguém chega na escola não sabendo o que é planejamento. Se não sabe, volta para a faculdade. Não fez aula de estágio, não pelo fez. Amor de Deus, né? Porque assim, dado um papel, geralmente cada escola dá um modelinho ainda lá, manda pro professor, ó, esse é o modelinho do planejamento, você vai, ó, preencher esse papelzinho aqui. É bem assim, né, Lucas? Vai preencher esse papelzinho. E aí você vai fazer o planejamento do cada dia, ó, tal dia português e matemática, o que você vai ensinar em português e matemática? Por que você vai ensinar isso em português e por que vai ensinar em matemática? Isso é uma função executiva da escola. Isso existe. É trabalhoso? Demais. É muita coisa. Mas a maioria dos professores eu percebo que eles vão caindo no maior erro, num erro. Clédia pode me corrigir ou até incrementar. Em confiar no próprio taco. Eu dou conta sem precisar planejar. Não acontece isso, Clédia? Exatamente. Isso é a zona de conforto, né? Porque muitos anos de categoria, muitos anos de magistério, muitos anos de pedagogia faz com que a gente fica na zona de conforto. A gente fica mesmo na zona de conforto. Eu vejo por mim mesma. Há alguns anos atrás eu estava na zona de conforto. Por que eu mudei a minha prática educacional? Por que eu trabalho a inteligência educacional na minha sala de aula? Porque não é mais de suma importância, é uma emergência. Eu quero alfabetizar o meu aluno, mas eu não quero que o meu aluno saia do colégio só sabendo ler e escrever, alfabetizado e letrado. Eu quero que ele se prepare para viver numa sociedade em que cada dia é um novo desafio. E que diante das matérias da matemática, do português, das ciências, eu consiga trabalhar os valores com eles. Aí sim está o meu papel como professora. Porque ali na frente deles, eu sou o espelho da sala. Né? Então, só que para eu fazer isso, para apresentar isso para eles, eu tenho que vivenciar isso. Não adianta. Papel é muito bonito, teoria é maravilhosa, mas a prática é muito difícil, muito diferente. Então, meus queridos professores, o que a gente tem que querer primeiro é consciência, é mudar, é querer fazer uma prática educacional de uma maneira diferente. Porque ser professor não é apenas uma profissão, é uma grande missão. E não é para qualquer pessoa. Não é para... eu vou ser professora porque eu não tenho outra profissão que eu gosto. Desiste.
Você está lidando com seres humanos, com crianças. Esses casos que acontecem aí, de tragédia, de coisas que nos deixam abalados, que faz com que as nossas emoções, né, esteja totalmente desequilibrada, é o que faz a gente pensar novamente. Será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Será que é isso mesmo que eu quero passar para a minha criança, o meu jovem ou a minha professora? Eu sou orientadora de uma escola. Como que estão as minhas emoções para lidar com os meus professores? Eu tenho eu sou idealizadora desse projeto há muitos anos. E todas as portas são fechadas para esse projeto. Por que que eu trabalho isso na minha sala de aula? Porque é emergência. Toda criança que passa por mim, todo adulto que passa por mim, seja em sala de aula, seja em clínica, eu estou fazendo a diferença na vida daquela criança naquele momento, daquela família. E lá na frente, depois de alguns anos, eu vou encontrar aquela família, encontrar aquele jovem, vai dizer, você fez a diferença na minha vida. Então, professor, não é pelo salário mesmo a gente, né, desiste de ser professor. Mas é uma missão. E essa missão tem que estar dentro da gente. Então, a gente tem que se adaptar ao momento. Estamos em pandemia? Sim. Está difícil? Está. Consciência. Adequar as nossas emoções conforme a nossa realidade. O equilíbrio das emoções nesse momento ele é muito importante, né? Porque todo servidor de qualquer profissão, ele tem que deixar o seu probleminha lá fora do trabalho e dentro do portão do trabalho é outra história, né? E na educação, às vezes, se mistura muito vida pessoal. E a educação, ela tem muito... É perigosa nisso, Lucas. Com certeza. Ela às vezes dá muitas brechas e oportunidades para se misturar a vida particular com vida profissional. E isso aí sempre dá problema, né? Sempre dá. Mas, vamos voltar ao tema, né? Funções executivas. Como que um professor hoje, né? Ele pode, em sala de aula, incluir nas suas funções executivas aspectos da inteligência educacional? Primeiramente, olhar a sua criança, olhar o seu aluno, olhar mesmo, olho no olho. A partir do momento em que você olha para o outro que está na sua frente, você consegue fazer um planejamento, uma rotina, algo diferenciado na sala de aula. Porque aquele aluno quietinho, às vezes ele não te dá trabalho, ele é quietinho. Ele fica lá no cantinho, a professora fala para sentar, ele senta, a professora fala para levantar, ele levanta. Mas é aquele aluno quietinho que eu tenho que trabalhar ele. Esse não me dá problema, é a fala que a gente escuta, né? Esse não faz tudo que eu mando. Tudo que eu mando, mas é esse que nós temos que ter um olhar diferenciado, ou seja, olhar para todos. Então, eu entro numa sala de aula, é boa tarde. Esse boa tarde é o olho no olho. É o contato. Hoje as crianças, os alunos não estão vendo a nossa boca, né? Mas a gente fala pelo nosso olhar. E a nossa voz, a nossa entonação, como que a gente está conversando com o outro? É como eu gostaria que conversasse comigo? Então, são reflexões que a gente tem que fazer, a gente tem que parar, analisar. É isso mesmo que eu quero para mim? O que eu estou fazendo aqui diante de uma turma? O que eu, Clédia, estou fazendo hoje numa rádio? Sim, é a pedido da Estela, minha grande amiga? Sim, mas é uma mensagem, é uma reflexão. É importante a gente parar um pouco para pensar, porque a vivência de uma escola, ela pode se tornar muito desgastante quando realmente essas funções executivas não são bem planejadas, né? Você tem um X de trabalho para fazer. É chato, é muita coisa, mas tem que fazer. Então, a Clédia já disse, né? Consciência, né? Uma dica valiosa. Mas eu tenho que ir lá fazer coisas de apostila, eu tenho que postar coisa no computador pro aluno, eu tenho que mandar atividade pro aluno que está estudando de casa, e eu tenho meus alunos que estão na sala de aula agora. Sim, a realidade é essa, né? E tem que dar conta disso tudo. O que pode ser feito é um mapa mental. Né? Talvez para quem está fora da área da educação vai achar o que é mapa mental. Mapa mental é uma organização. Você vai colocar ali no centro o aluno, por exemplo, e o que eu vou fazer com esse aluno? São chaves.
né? É como se fosse fazer checklist, né? Que fala. É. O que eu vou fazer por primeiro, segundo, terceiro, sabe? Então, a gente tem que ter essa organização Porque mental. geralmente olha a turma como um todo, né? Exatamente. Ah, o bloco da turma tal, o bloco... Mas, na realidade, dentro daquela turma tem muitas... Não é pecinha de Playmobil, né? Não. É cada ser humano... E hoje em dia eu nunca vi tanto laudo. Nunca vi. Hoje o médico tem que assinar um papel pro professor de fazer o diferencial. Porque, na realidade, o diferencial não é feito para aluno com deficiência. O diferencial tem que ser feito com todos, né? Com os que têm deficiência e os que não têm deficiência. Mas, o planejamento do todo já é difícil. Mas quando faz um planejamento individual, se torna mais... essas funções executivas se tornam mais vistas. Eu consigo visualizar elas na prática mais fácil do que aquele planejamento que eu faço do bloco todo. Fica nítido. É algo que você não está mais no escuro. É a claridade que chegou. Porque se você faz as funções executivas para o seu grupo, para a sua sala de aula, você não está olhando a criança... Você não está olhando a criança só no assunto matemática, por exemplo. Você está vendo num todo. Como que ele sentou na sua cadeira, como que ele olhou para a professora, entende? Então, olhar a criança na sua integridade. É difícil pra gente, porque nós não aprendemos isso na faculdade, nem na pós-graduação, nem num curso específico, muitas vezes. Nós aprendemos isso na nossa prática diária. Por que eu sou à frente disso? Porque esse é o diferencial da educação no século que nós estamos. Se o professor ficar ainda naquela linguagem antiga, naquelas metodologias maravilhosas, que são ótimas, tá? Professor lá de 30 anos tem uma bagagem maravilhosa, que vai contribuir muito para os dias de hoje, mas nós temos que nos adaptar. Adaptação. E agora? Agora eu vou chegar no ponto que os pais amam. Em casa. Os alunos estão em casa. Muitos. E agora, Lucas, escreve. Jorge, no inverno... só posso comentar uma coisa? Aumentaram os casos de alunos fora de sala de aula, né? Porque... É isso que eu vou dizer. E agora no inverno... Tende a aumentar, né? Vai aumentar a quantidade de alunos que vão ficar em casa. É que eu tava até pegando um vai número aumentar. antes aqui, ó. As escolas polo de nossa região, cada uma delas está superando os 3 mil alunos, Jorge. 3 semanas atrás nós falamos em 2.500. Ou seja, nós temos um acréscimo de 1.500 nas escolas polo. Tu tá falando do estado, né? Das escolas estaduais. Escolas estaduais, Eu digo mais referente ao ensino médio. Ensino médio, né? Bom, mas assim, os pais aí que estão com suas crianças, muitas delas em casa. Um pai ouvindo isso aqui de função executiva e inteligência educacional, ele fica perdido. Ele vai dizer, o que eu vou fazer com isso com meu filho? Porque o pai, a realidade do pai é assim, ele tem que trabalhar, ele tem que pagar comida pra criança, tem que comprar roupa, tem que pagar energia, água, né? As contas da casa. Ele tem que trabalhar. Hoje em dia, um pai que trabalha só 8 horas é rico, porque é muito difícil hoje ver uma pessoa que trabalha só 8, né? Ultimamente, eu nunca vi tanta gente trabalhar 12 horas. Sim. 12, normal. 13, 14 horas, normal. Fora extra, porque não tá fácil. Não. Então, um pai que tem que fazer tudo isso. O que ele pode fazer chegando em casa? Tem que fazer atividade junto com o filho? Aplicar essa inteligência educacional. Porque se o professor não aprender isso na faculdade, um pai vai poder aprender para usar com o filho, não pode? Exatamente, porque nós podemos fazer essa formação para as famílias, para os pais. E é importante. E é importantíssimo. Mas o que o pai pode fazer? Uma organização, primeiramente, pai, consciência. Quem está estudando? Quem está na escola? É o filho, por exemplo, é o Pedro? Sim, o Pedro que está na escola. Quem que tem que dar conta daquele assunto? É o Pedro. Mas o Pedro, ele precisa de uma organização. Ele precisa de alguém que fale o que ele tem que fazer. Porque talvez ele tem 7 anos, às vezes ele tem 3 anos, ou às vezes tem 12 anos. Então, o que o pai vai fazer? Uma rotina. Pode pegar um papel branco, uma folha sulfite e escrever ali. Meu filho, você acorda 8 horas da manhã. Você toma café às 8h30. 9 horas você organiza suas coisas. Você vai colocando horários.
para o seu filho. Isso faz parte da inteligência educacional. Isso faz parte da inteligência educacional, isso se trabalha as emoções, porque se trabalha o autocuidado da criança, autoestima, autoconfiança. O pai fazia isso comigo, sabia, Lucas? Com certeza. Sabe que quando eu era criança, eu vou falar, eu tinha regras na geladeira. Não eram regras se você tem que fazer isso, não. Era horário pra fazer cada coisa. Tinha um horário junto. Aí tinha do meu e do meu irmão. Eu era criança, eu amava aquilo. Isso é funções executivas. Eu amava, sabe por quê, Lucas? Porque eu ficava contando a hora pra fazer a outra coisa. Eu já queria fazer... A mãe disse que eu queria fazer tudo muito rápido, porque eu queria cumprir aquele checklist, né? Aquilo que tava lá. E isso funcionou muito bem quando eu era criança, a mãe diz. Porque eu tinha um dia inteiro com a mente ocupada. Não dá tempo pra criança ficar... Jorge, elementar, talvez a gente é contemporâneo, comigo acontecia a mesma coisa. Tu também? Falando, tinha horário de lavar a louça, tinha horário de uma ler, rotina, né? Tinha horário que era pra me divertir, então assim, tinha uma hora que eu podia jogar videogame, ou eu podia sair não é fora questão e de jogar rotina, futebol. regra de ficar preso, não. né? A hora da diversão, podia fazer alguma coisa. Questão de momentos pra tudo. E deixa eu te falar uma coisa, esses dias alguém falou alguma coisa sobre Garcia Lorca, né? E eu sabia quem era. Aí a pessoa assim, não é nada a ver com a tua área. Eu aprendi lendo enciclopédia. Porque chegou uma época, eu tinha lido todos os livros de casa, e lá em casa tinha enciclopédia. Minha mãe assim, então lê enciclopédia. Barça. E eu achava maravilhoso. A enciclopédia do estudante, a editora Não é Abril. Barça. Não, era uma mais fininha, era mais legal, tinha mais imagenzinhas assim. E eu sabia quem era. E eu pensando assim, pô, aprendi isso por disciplina. Então, e às vezes, Lucas, fez tanta diferença na nossa vida que a gente não repara. Com certeza. A gente não repara. Porque quando eu sou uma pessoa que eu sou altamente, eu não gosto, odeio rotina. Em questão de ter que fazer tudo à mesma hora. Mas eu altero sempre a minha rotina. Mas eu gosto de ter horário para as coisas. Se eu não tenho horário para fazer as coisas, eu fico perdido, Lucas. Com certeza. Eu fico perdido e... Então, isso é uma organização mental. Isso é importante, não é? Importantíssimo. Para o desenvolvimento da criança. Isso leva para a vida adulta, né? Exatamente. E para nós adultos também. Porque aí acontece o quê? Nós não vamos ficar tão ansiosos, depressão, e aí vai tantas outras situações. Então, ter essa organização mental é desde criança, desde a creche, desde o berçário, vamos dizer assim. Você inicia lá do início, lá da gestação da mãe. A mãe tem que começar com isso já. Eu vou me organizar mentalmente para quando o meu bebê, né, vir ao mundo, trabalhar com ele de uma maneira diferente. Geralmente os professores no ensino, na educação infantil, fazem isso. Aquela cartolina, aquele escola lá na parede da rotina diária. Sim. Geralmente, mas no fundamental isso aí já corta. Será que deveria continuar? Eu digo assim, a cartolina na parede para o pessoal entender. Numa folha, num papel visível para todo mundo, esse mapa mental, no sentido assim de checklist. O que eu, como aluno, vou fazer na escola hoje? E ter lá visual. Isso aí ajuda? Isso ajuda bastante. Você pode fazer tanto coletivo, com a turma toda, como você pode incentivar o aluno a fazer individual. Ali na sua agendinha, num caderninho que ele tem em casa, o professor orientando o que você pode fazer. Eu faço isso com as minhas crianças. Você vai fazer isso, nesse momento, né? Porque às vezes eles não têm essa ideia de como fazer. Então a gente pode auxiliar eles em sala de aula, até mesmo naquele momento, 5 minutos antes do lanche, né? Não tem o professor já deu toda a matéria, tá 5 minutinhos. Vamos ali conversar com o aluno, ver como é que ele tá. Eu tô com dificuldade, professora, de ler, não tô conseguindo me concentrar. A Pro vai te ajudar. Então faz isso, né? Te organiza. É uma organização mental, mas para mim poder fazer isso para o meu aluno, eu tenho que saber fazer. E é onde pecamos muito, porque nós não temos essa formação para os professores, não temos essa formação nas escolas e os pais muito menos, né? Então os pais nem sabem o que está acontecendo dentro da escola. E a gente tem sim profissionais que podem muito bem ajudar, auxiliar essas famílias. E essa questão da inteligência educacional é muito prática. Ela sai totalmente da zona teórica, né? Sim, com certeza. A teoria, ela é a base, né? A base de tudo, mas é a prática. O meu aluno não consegue trabalhar sequência. O que eu vou fazer com o meu aluno? Eu vou levar ele lá no estacionamento. Depende da situação. Eu digo aluno clínica, né? Porque eu, quando trabalho em clínica, eu já fiz isso várias vezes. Levei lá no Angelone.
Vamos dar um exemplo. Aqui nós temos uma sequência de carros. Porque é muito visual. Nós precisamos trabalhar a prática. Só que o concreto. Então, isso é um diferencial do trabalho. Então, não é de hoje para amanhã. Eu faço isso com o estudante surdo. O estudante surdo, ele precisa do concreto para compreender, para depois ir para abstrato, né? E tem que ficar muito tempo no concreto. Então, para ele perceber, né, que geralmente eu faço isso quando eu vou dar aula de geografia, Lucas. O norte, sul, leste, os pontos cardeais. Eu levo pra rua. Tu lembra que tu até me auxiliou nessa prática cedo. Em 2019? Que a gente fez uma prática que era para lidar com escala, para os alunos entenderem a diferença de um lugar para o outro e entenderem o tamanho dos mapas. Tu lembra a dificuldade que foi para os alunos fazerem os cálculos mais básicos? Foi. As crianças tinham que pegar um mapa, né, do Brasil até o Japão, a distância, né? Isso, pegar as réguas. E aí a geografia tem um cálculo para isso, né? E eles tinham uma dificuldade muito grande. Isso é altamente concreto. Não tem nada de abstrato. Não, concretude ali na frente. Porque era um mapa na frente deles. Eles tinham que dizer que aqui do Brasil até o Japão, qual é a distância disso aqui? Eles tinham dificuldade, né? Alguns estudos até se conseguiram melhor, porque eles já são mais acostumados com concreto. É visual. E tu lembra? É onde eu ia chegar. A equipe formada ali por os alunos surdos. Eram 4 surdas. Alunos, né? Elas deram conta e terminaram antes que todo mundo e tu tava aqui de braços cruzados, só olhando elas fazerem. Direto. Né? Tu tava ali orientando, claro, mas eu digo, não precisava interferir de maneira nenhuma. Porque é o concreto. Eu fazia isso muito em geografia. Esses pontos, norte, sul, leste, oeste, manhã cedo, vai pra escola, o sol tá vindo, tá ainda bem pertinho, leva pra rua ver lá que é o norte, sabe? Lá é o leste. Lá é o leste, oeste, opa! Perder. Enfim. Mas como é que agora, né? Vamos falar da neuro, vamos sair um pouquinho da minha zona aqui de professor, vamos para a prática neuroinstitucional. Como a neuroinstitucional ela pode ajudar na escola para treinar e desenvolver esses profissionais? Organização, planejamento. Pegar o seu professor, colocar em uma sala de aula, não colocar lá um vídeo que a gente, nessas formações continuadas, a gente escuta sempre as mesmas coisas, algumas vezes, né? Vamos falar, por exemplo, sobre autismo. Ok, um tema bem relevante. Porém, o que eu vou fazer com o meu autista no dia a dia? Então, é a prática. E para mim poder ensinar a prática, eu tenho que vivenciar a prática. Senão eu não tem como ensinar algo que eu não sei, que eu não vivenciei. Então, para ensinar o meu aluno algo diferente, eu tenho que vivenciar isso primeiro. Eu, na minha prática pedagógica, muitas vezes eu tive que fazer situações para mim mesma. Para mim vivenciar em algumas situações para mim poder ajudar. Porque é muitos desafios que vêm pra gente. Então, a gente fica com dúvidas também. O que eu vou fazer nesse momento? Então, eu tenho que vivenciar isso, seja o que for. Você tem que ter consciência do que você está fazendo ali. Ser professor, gente, é um grande desafio, mas é uma grande missão. Se a gente parar para lembrar dos nossos professores, a gente vai lembrar dos bons e dos ruins, né? Aqueles que nos olhavam nos nossos olhos e diziam, você consegue, você pode, continue. E aquele que dizia, nossa, tá horrível, ridículo. Então, existem várias falas. E isso fica dentro da nossa memória, fica lá dentro do nosso subconsciente. E a gente precisa trabalhar. Então, organizar e planejar são duas palavras que elas têm que caminhar sempre juntas na vida da educação. Exatamente. Né? Na vida do ser humano, né? A gente fala educação, mas é na vida do ser humano. Tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente precisa de uma organização mental. A gente precisa de uma organização física, o que fazer, o que não fazer. Eu vou casar, e agora? O que eu vou fazer? Para mim casar, eu tenho que ter uma namorada ou um namorado, né? Para isso eu tenho que sair, eu tenho que conhecer, eu não vou ficar em casa trancado. Então existe toda uma situação. Eu tenho que vivenciar as situações para chegar onde eu quero chegar. Experiência. Bastante coisa. Eu tava tendo uma disciplina, Lucas. A disciplina que eu tô estudando... Gestão de projetos? Gestão de projetos. E em gestão de projetos é estudado muito sobre planejar. Ainda um dos exemplos que o professor citou foi do casamento, né? Qual é o seu planejamento, né? É casar, ok. Você precisa do que para casar? Né? Então, e botar no papel.
E eu acho que isso os pais podem fazer com os filhos, os professores podem fazer com os alunos. E o planejamento agora dobrou. Então, quem já não estava habituado com o planejamento, agora mesmo vai sofrer demais. Lembra que eu falei aqui no programa, Lucas, que a pandemia só vai mostrar quem eram os professores que trabalhavam e os que não trabalhavam? Escancarar também, né? Escancarou. Escancarou. Porque quem já era acostumado com planejamento teve que aumentar o trabalho em se planejar. Agora, quem já não se planejava, tá apanhando demais. Perdido. Tá apanhando. E é nítido. É nítido. A gente vê o professor com olheiras andando no corredor, perdido, desesperado, até 2 da manhã trabalhando, exatamente por uma falta de planejamento. De organização e gestão do próprio tempo, talvez. Organização do próprio tempo. Então, os pais aí, a gente sabe que é corrido para eles. Mas se tem um planejamento, também economiza tempo depois, né? Exatamente, exatamente. Vai ajudar, né? Então, o pai, o que ele pega uma folhinha branca lá e escreve lá. Sim. Pedro, você vai fazer isso durante o dia. Ah, eu não gosto de rotina, como você falou, mas você pode mudar os horários. Mas a criança tem que ter horário, porque senão ela vai ficar hoje o dia todo no celular, o dia todo no videogame. É ótimo? Mas a criança precisa descansar mentalmente também do aparelho eletrônico, né? Então, coloque ali coisas para fazer. Criança não trabalha. Outro dia um aluno falou para mim, criança não trabalha? Sim, criança não trabalha, mas criança ajuda. Você não gosta de ir lá, chegar no seu quarto, tá os seus brinquedos todos organizados? Mas você pode organizar também. Você está sendo gentil, a gentileza ela gera gentileza. Então, seja gentil com a sua mãe, ajude. Isso é inteligência educacional. Isso é mostrar para o aluno que você tem que fazer algo diferente para você e para o outro. Isso é importante. Vocês ouviram dicas valiosas e importantes da Clédia Regina Poleto, que é neuropsicopedagoga institucional e clínica. Ela se formou pela Sensupeg e hoje atua no mercado de trabalho. É professora também? Sim, sou professora, trabalho em escolas e trabalho em clínica também. Trabalho em clínica também. Onde que é a sua clínica, Clédia? Hoje não é mais um local fixo, porque eu não estou mais com a minha, né? O ano passado, pelo concurso público, eu tive que fechar. Mas eu trabalho com uma amiga minha, ali do lado do Domec, aquele prédio. Gente, o Domec, ali na rua do Marista. Isso, bem central, né? Isso. Eu vou falar assim porque fica mais fácil. Agora me fugiu o nome do prédio. O prédio, por acaso é aquele prédio que tem o laboratório Búrigo embaixo? E agora? Tem um laboratório embaixo. Tem a farmácia do lado. Farmácia do lado? Tem o Domec, daí tem o prédio ali e tem a farmácia do lado. Fugiu ali o nome. Fugiu, mas é bem ali na A rua. farmácia Isso. é a farmácia do César, hein? Não. Não é SESI. Ah, você tá falando do MEC. Isso, a livraria. A livraria, gente, livraria eu do errei. Mac. A livraria do Mac. McDonald's. Gente, eu vou repaginar aqui, tá? A livraria do MEC, ela fica na rua da farmácia SESI, Isso. tá? Na rua do Dogão, tá? Ali tem o Dogão. Eu gosto de sempre me referenciar para o lugar, tá? Referência. Você que tá em casa lá em Criciúma, sabe o Dogão? É ali na rua do Dogão, tá? Ali tem um do MEC, no prédio ali, Isso. no lado, o prédio ao lado é a farmácia, é isso? Exatamente. É a farmácia do outro lado, né? Do outro lado, do né? outro lado. Então tá, por ali você encontra a clínica onde... Como que é o nome da clínica, Clédia? Vida e Ser. Vida e Ser. A clínica Vida e Ser, né? É mais pra lá. Mais pra cá. É, mais pra lá. O Lucas tá no Google Maps. Que a gente Mais fácil de Já encontrar. Passou? Já, é mais pra cá. Ó, o do Mac tá na esquina. Aqui, ó. Estamos na livraria do Mac. Ah, Tem a Unicred ali. Isso. É no prédio da Unicred? o Esse prédio mesmo. novo que tem ali, gente. Na rua do Tomelim. Prometo Pronto. trazer o endereço. Traz o endereço, Clédia, traz o Centro endereço. Executivo Prime Tower. Isso, Resolvemos exatamente. o Então, problema. no Centro Executivo Prime Tower, você encontra a clínica da Clédia. Faz uma visitinha. Tem algum telefone para contato, Clédia? É o meu número mesmo. Quer passar o número? Pode. É 48-9927-8398. Tá aí o número da Clédia. Manda um Exatamente. WhatsApp para elas que você
quiser ir fazer um bom reforço aí pro seu filho, e você que é professor também, quer saber mais do assunto, a Clédia com certeza faz uma assessoria bem boa aí pra você. O ano passado, em 2019, era no Paternon, lá perto do Bistequinha, a minha clínica. E aí depois, pelo concurso público, eu acabei encerrando ela para poder assumir o concurso, né? Tem que largar o CNPJ. Exatamente. Mas são momentos, né? Momentos da vida da gente. Mas ela tá lá atuando ainda como neuropsicopedagoga institucional e clínica. Cláudia, foi um prazer tê-la conosco. Obrigada, agradeço também. Muito obrigada, Estela, novamente. Nossa amiga Estela falando. Esperamos, se tiver mais novidades para nos passar e mais dicas, as portas da rádio estão abertas. Obrigada, muita gratidão. Obrigado, Cláudia. Essa foi a Cláudia, nosso programa. Eu tenho uns recados para dar da Sensupeg, que agora tem a neuropsicopedagogia com aulas ao vivo online. Olha só. Tá? São 3 neuros, tá? É a neuropsicopedagogia clínica, a institucional e a institucional e educação especial e inclusiva. Lembrando que as 2 primeiras, tanto a clínica como a institucionais, elas são neuropsicopedagogias profissionais. Ela te dá uma profissão. Ela tem até o CBO, né? Que é o que vai dizer que lá você pode atuar como profissional. E a última, que é da educação inclusiva, é uma especialização. Então, você que é professor, que trabalha aí na área da educação especial inclusiva, você quer saber mais sobre o assunto, ou que é engenheiro, né? E quer estudar mais, a Sensupeg está de portas abertas. As 3 estão com as matrículas abertas. Você pode acessar o site da Sensupeg para saber mais. E aí, a pós-graduação, lembrando, aula online, ao vivo. E temos a neuropsicopedagogia também presencial na Sensupeg. Presencial. Então, a Sensupeg está em cima do carro-chefe, que é a neuro. Então, é o carro-chefe principal hoje da Sensupeg, né? A neuro. E a demanda está tão grande que eles abriram ali aula online, ao vivo, o ensino híbrido, o presencial. Eles estão aí com várias... De metodologia para todo tipo de necessidades, São várias. Os horários das aulas são bem bons também. O início das aulas, nós temos aqui aulas semanais, quinzenais. Dia 8 de junho inicia as aulas. Então ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. Quem quer fazer quinzenal, pode fazer aos sábados, tá? E quem semanal, pode fazer durante a semana. E dia 17 agora, segunda-feira, é o início das matrículas das graduações. Lembrando que a novidade é que a Sensupeg agora tem a graduação com direito a uma pós-EAD gratuita após a conclusão da graduação. Você fez uma faculdade na Sensupeg, terminou a faculdade, a sua pós já está paga. É de graça. E o curso de licenciatura em História, Letras, Educação Especial, Matemática, o preço é bem baixo. Você liga. Vai ou no Instagram da Sensupeg, ou no site da Sensupeg, ou vai lá e liga para o 3413-7726. 3413-7726. Que você pode pedir um desconto bom lá para a Estela. Pode mandar um WhatsApp, tá? Precinho camarada, né, Jorge? Então, menos de R$100, R$99 aí, ó. Pagam em mais tempo, é um financiamento próprio da faculdade. Opa! Olha, esse legal. Preço que a Estela tá dizendo, entra lá em contato que você vai ver, é menos de 100, tá? Já te aviso, é menos de R$100. Você entra em contato que você vai ver como que funciona esse financiamento próprio com a faculdade. Cursos de horários aí, eles estão bem bons. E as aulas ficam gravadas, você pode rever depois. Nossa, quanta coisa que a Estela mandou pra gente. Quanta coisa bacana. Você quer voltar a estudar, você quer começar os seus estudos, ou você quer se especializar, a Sensupeg aí tá com bastante oportunidade. Eu acho que até eu vou querer fazer a neuro, viu, Lucas? Olha, Jorge, é o teu perfil, hein? É o meu perfil, bobear, eu acho que eu vou entrar numa neuro aí pra ser parceiro da Clédia. Bom, já a gente volta a falar um pouco mais da Sensupeg. Mas nós temos aí o homeschooling, que é um tema de 15 projetos de lei em tramitação no Congresso. Vamos ouvir. Você já ouviu falar em educação domiciliar ou homeschooling?
Essa é uma forma de ensino em que os pais ou responsáveis assumem o papel de professores dos filhos, ou seja, o processo de aprendizagem é feito fora da escola. A modalidade está presente em países como Estados Unidos, Rússia, Japão e Reino Unido. Aqui no Brasil existem 15 projetos de lei em tramitação no Congresso sobre o tema, que é debatido desde 1994. Em 2018, um julgamento no Supremo Tribunal Federal considerou que a prática é constitucional, sendo possível criar uma norma sobre o tema. A família da estudante paulista Elisa Flemer, de 17 anos, aderiu à educação domiciliar em 2018. Com uma média de 8 horas diárias de estudo, Elisa foi aprovada em 5º lugar no curso de Engenharia Civil da USP, Universidade de São Paulo, mas ela não pôde fazer a matrícula por não ter um diploma em escola regular. O advogado da família, Telêmaco Marrece de Oliveira, apresentou liminar para garantir a vaga da estudante no ensino superior, ao mesmo tempo que conclui o ensino médio pelo ENSEJA, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O caso da estudante ganhou bastante notoriedade e ela espera que a repercussão ajude a propor mudanças nas modalidades de ensino oferecidas pelo governo. Eu esperava que, se desse certo no final, eu conseguisse ter um argumento mais persuasivo, por ter um exemplo concreto de que é necessário que haja mudanças tanto na educação tradicional quanto nas modalidades de ensino alternativas que o Estado brasileiro oferece, que atualmente são muito poucas. Nesta semana, a educação domiciliar foi tema de audiência pública na Câmara dos Deputados. Uma das palestrantes no evento foi a diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Costin. Para a especialista, a oferta de ensino domiciliar pode ocorrer desde que atenda regras como ter uma escola de referência e o estudante seja avaliado por exames nacionais. Nessas condições, acredito que é possível, sim, aprovar uma provisão de ensino domiciliar, lembrando que não vai ser isso que vai transformar a educação brasileira, somente vai garantir o direito de aprender de crianças que estão em situações diferentes, pelos mais diferentes motivos. Bom, diferentes motivos a gente sabe. O homeschooling ele tá dando problema e vamos ver aí os próximos trâmites aí do Congresso referente ao homeschooling. Lucas. E, Jorge, só para encerrar essa polêmica, encerrar de vez ali, nós ouvimos um caso de uma menina que ela não tem os 18 anos, ela não concluiu pelo ENSEJA, não há mais conclusão pelo Enem e simplesmente ela fez o vestibular e foi aprovado. Isso não quer dizer que ela tenha concluído o ensino médio. Regras são regras, né, gente? Senão a educação brasileira vira uma bagunça. Só para passar a conta e fechar a régua mesmo. Aqui a educação tem regras, não é né, passar Lucas? a régua e fechar a conta, é o contrário. Fechou? Juíza condena a União por declarações homofóbicas do ministro da Educação. Não posso deixar hoje de dar essa notícia, principalmente porque nos outros programas nós falamos das falas homofóbicas do senhor ministro da Educação, Milton Ribeiro. E as pessoas... primeiro ponto, né? A lei base, né? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadora de serviços públicos, responderão pelos danos aos seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros assegurado direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Ou seja, esse foi o entendimento que a juíza Denise Aparecida Avelar, da 6ª Vara Civil Federal de São Paulo, teve ao condenar a União a pagar indenização por danos morais coletivos no valor de 200 mil por conta de declarações homofóbicas do ministro da Educação, Milton Ribeiro, em entrevista concedida ao jornal Estado de São Paulo. Então, a juíza entendeu que ele, por ser uma figura pública, como prestador de serviço ao público, ele não pode falar o que ele quiser e não precisa prestar contas do que diz. Verdade. Justamente a juíza condenou foi isso, né? A decisão foi provocada por ação civil pública proposta pela Aliança Nacional LGBTI+, né? Tá faltando o quê? E outras 10 entidades, né? Na entrevista, Ribeiro, o senhor ministro da Educação, ele diz: acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo tem em um contexto familiar muito próximo, basta fazer uma pesquisa.
São famílias desajustadas, algumas. Falta atenção do pai, falta atenção da mãe. Vejo um menino de 12, 13 anos optando por ser gay. Nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato e caminhar por aí. São questões de valores específicos. Essa é a fala do Milton Ribeiro, que ele deu em entrevista. Machista, né? Ou seja, ele fala que o problema é o gay de sexo masculino. O gay feminino não tem problema, pelo jeito. Né? Essa entrevista que ele deu pra Folha de São Paulo, foi isso? Foi pra Folha? Foi o jornal Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Aí a ação que foi contra o ministro, a aliança sustentou que declarações que o ministro deu, né? Eu vou dizer até certinho o que a aliança diz, abre aspas. Embasamento médico legal para que a normalidade das questões de gênero seja questionada pelo primeiro Corréu, olha. Uhum. De modo que declarações nesse sentido implicam um desserviço social. Porque o réu vira a união, né? É, um né? Corréu. Estimulam a segregação, obstam a discussão da igualdade de gênero e fomenta a violência contra a população LGBTI+. Né? Então a magistrada afirmou que as falas do ministro eles não podem ser reduzidas ao patamar de meras opiniões pessoais. Né? Ainda a juíza decretou na decisão a seguinte fala: posturas dessas natureza tendem a desestabilizar a paz social e correm à contramão da evolução política e jurídica referente às conquistas sociais dos últimos anos, implicando em violação direta às garantias constitucionais da igualdade e da dignidade das pessoas humanas. Isso. Essa Perfeito. foi a fala da juíza ao decretar... Mas eu achei 200 mil ainda muito pouco, mas enfim. É pouco, né, Jorge? É pouco. Eu não vou falar hoje um pouco sobre o ministro, porque eu acho que ele já tá um pouco queimado hoje. Já. Mas semana que vem eu vou trazer a fala que ele disse para justificar o corte de orçamento da Federal de Santa Maria. Vamos deixar para semana que vem, porque vale a pena comentar. Vou deixar para semana que vem. Né? Terrível. E a gente semana que vem fala um pouquinho também de Porto Alegre, lá da greve da área da educação, que foi considerada ilegal pelo Tribunal de Justiça. Desdobramentos, vamos aguardar os próximos desdobramentos para falar mais do assunto. Para finalizar, posso comentar aqui sobre a educação de Santa Catarina? Uhum. O retorno então de Carlos Moisés trouxe à tona aí novas incumbências às nossas escolas, dentre as quais a possibilidade de todas as escolas conterem agora um vigilante. De acordo com aquele acontecimento lamentável de Saudades, né, o município Mas do oeste de Santa Catarina. Tem escolas que não tem? Pois é, Jorge, fiquei sabendo que tem algumas escolas aqui da nossa região que não tem. Então vamos ter aí vigilantes em turnos integrais, ou seja, vigilante de manhã, tarde e noite, durante o funcionamento da escola. Tanto é que tem ainda uma licitação rolando, por isso que não temos ainda esses vigilantes completando os quadros. Por fim, nós temos também a adoção de tecnologias na rotina escolar. Tudo isso com fonte do próprio governo de Santa Catarina, né? Nós temos aí a ideia dos notebooks que serão doados aos docentes que pertencem ao quadro do magistério da rede estadual de Santa Catarina. Né? Quem falou isso foi o secretário Vampiro, ao lado do atual governador Carlos Moisés. Eu digo atual porque tudo pode acontecer em Santa Catarina, né? De forma que eles deverão apenas realizar a manutenção para uso do equipamento. Ou seja, o professor ganha, ele é responsável pela manutenção e os cuidados, né? Lembrando que isso aqui é um projeto, tá? É um projeto. Vai ainda passar pela LESC. Vai. Mas está com a aprovação já quase certa, principalmente que Moisés agora é amigo do... Provavelmente o único que vai votar contra é o Laércio. Não, e votar contra um projeto desse é uma tremenda de uma burrice também. Tem muita né? gente que faz. É complicado. Os projetos aqui da Câmara de Vereadores, muita gente... É danado. E assim, né, os professores efetivos ganham esses computadores, são responsáveis pela manutenção. Só efetivos? Nada mais justo. Os ACTs ganham em comodato. Nada mais justo que eles ganhem também esses computadores. Jorge, eu digo que os professores devem sim ser responsáveis pela manutenção. Não aquelas de fábrica, né? Pode acontecer um outro aparelho vir com defeito de fábrica, é um outro processo. Mas a manutenção tem que ser responsabilidade, sim, dos profissionais
da Educação. Para que a ação seja concretizada, o projeto de lei apresentado nesta quarta-feira deve ser protocolado, aprovado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vai passar pela LESC. Bom, hoje nós falamos sobre muitos assuntos, alguns ficaram para trás, mas eu espero que os próximos trâmites legais das notícias que iríamos passar resolvam algumas questões para a gente trazer notícias melhores semana que vem. Sábado que vem, 14 horas, estaremos aqui no Educação em Ação, na Rádio 87.9. E lembrando que o programa anterior, de hoje, né, a edição 41, estará no YouTube, no canal do Lucas Sequiné, mas você pode já assistir na íntegra no Facebook da rádio, tá? E as notícias estão lá no blog Educação em Ação. Se temos novidades, durante a semana vamos comentar. Já vamos preparar uma live. Isso, uma live aqui do uma Educação em live, Ação. né? Será uma live do apresentador e comentarista. dos dois apresentadores, né? Eu sou comentarista. Do apresentador e do comentarista, a gente vai responder, vamos responder aí perguntas, dúvidas de como que é, né? Mostrar o nosso cenário fabuloso. Vamos mostrar nosso cenário e vamos falar um pouquinho sobre a rádio. E Jorge, posso falar o porquê essas novidades estão vindo, inclusive uma live e outros eventos festivos? Estamos próximos do cinquentenário, ou seja, não é exatamente 50 anos, mas estamos próximos de comemorar 50 programas. É uma data muito especial, né, Jorge? Então a gente vai preparar uma programação, programa muito legal. Isso, a gente vai preparar uma programação muito bacana até a edição número 50. Lançamentos de livros, novos convidados, até chegar na edição 50, que a gente vai preparar uma coisa muito legal aí pra todo mundo. Provavelmente não será no estúdio, hein? Não, a edição 50 eu acho que não pode ser no estúdio. Não será deveria. no estúdio, né? Não deveria. Bom, nossos projetos estão a caminho. Semana que vem, 14 horas aqui. Lembrando, né, que ainda estamos em pandemia, então se cuidem. Mas bom final de semana a todos. Semana que vem estamos aqui ligadinhos. Boa semana. Aproveite agora para ouvir uma musiquinha aí na rádio, relaxar. Que é final de semana. Agora, sábado à noite, ninguém mais vai trabalhar. Domingo vamos descansar. Porque segunda-feira é dia de trabalho. Então vamos descansar esses dias que nós temos aí, que é pouco. Até sábado que vem. E novidades nós vamos colocando lá no Instagram da rádio, tá bom? Abraço!